vamos falar sobre a primeira carta que se encontra em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui nós vemos uma carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. E aí, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, surge 3 perguntinhas, 3 dúvidas que possam surgir na nossa cabeça. A primeira é quem escreve as cartas. A segunda é para quem foi escrita essas cartas. E a terceira é por que as cartas foram escritas. Então, as cartas todas foram escritas por João. Lá no capítulo 1, o versículo 10, nós vemos João descrevendo como foi a revelação que Cristo entregou para ele. É onde ele diz que ele foi arrebatado em espírito e começou a ouvir uma voz que vinha por detrás dele. E lá no versículo 11 do capítulo 1, nós vemos a orientação que Cristo deu para João. Então, um certo dia, Cristo arrebata João em espírito. E aí ele dá uma visão para que João pudesse ver, escrever e anunciar para as igrejas. Então, o escritor das cartas foi João. E a segunda pergunta era para quem foi escrito essas cartas. E lá no próprio capítulo 1, versículo 11, nós vemos João dizendo que as 7 cartas seriam para as igrejas da Ásia Menor, que seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Existia apenas essas 7 igrejas? Não, existiam diversas outras igrejas, mas foram escolhidas apenas essas. Então, mesmo que existiam outras igrejas, surge uma dúvida o porquê foram escolhidas essas 7. E a gente vai ver que no número 7 em Apocalipse, ele representa uma totalidade, uma perfeição. Ou seja, quando Cristo escolhe essas 7 igrejas, leva-nos a entender que são 7 igrejas que englobam todas as outras. Ou seja, a gente encontra a mesma característica que encontra nessas 7 igrejas, nós podemos encontrar em outras igrejas. Podemos encontrar algo parecido nas outras. Então, essas 7 igrejas seriam uma representante de todas as outras igrejas que haviam na Ásia. E agora, o porquê delas serem escolhidas, essas 7 igrejas e não uma outra, nós já não conseguimos ter uma resposta concreta. Alguns estudiosos, eles falam que era porque essas 7 igrejas eram próximas uma das outras e que haviam estradas
que facilitava tanto o comércio quanto a troca de correspondência. Então facilitava uma divulgação dessas cartas. Não é algo comprovado, porque não é algo que está explícito na Bíblia, mas é algo que os estudiosos, com o tempo, foram percebendo que faz um pouco de sentido. Escrever a uma igreja onde possa ser uma referência da cidade e que possa levar a mesma mensagem para as demais igrejas. Então a gente pode ter como base isso, que as cartas foram escritas para essas 7 igrejas como uma forma de correção, que é aí onde a gente entra o porquê elas foram escritas. Basicamente podemos dizer que foram escritas para trazer uma correção às igrejas. Quando vemos as cartas que foram escritas, vemos Cristo, ele elogiando as suas boas obras e suas boas qualidades que a igreja tinha, mas também vemos Cristo trazendo uma correção para aquela igreja. Todas as 7 cartas, todas as 7 igrejas servem para a igreja atualmente. Podemos ver que cada um tinha o seu defeito, tinha suas boas obras, e podemos olhar em um contexto geral, e aí a gente consegue analisar em qual delas nós estamos nos encaixando mais, e qual delas nós estamos mais próximo de cometer o mesmo erro que elas. Então serve de um alerta. A gente vai analisar as obras delas, vamos analisar os erros que elas acabaram cometendo e vamos analisar, será que a gente está indo no mesmo caminho? Será que vamos cometer os mesmos erros que essa igreja? E se cometer, o que vai acontecer? Então, para dar início, nada mais justo do que trazer um pouco da história da igreja de Éfeso. Como fomos falar delas, precisamos conhecer um pouquinho dessa igreja. Como ela surgiu, a linha de raciocínio que ela tinha, como ela se aplicava e agia com as coisas do dia a dia. Então a primeira questão básica é como ela começou. Quando nós damos uma olhada, nós vemos que o apóstolo Paulo foi para essa cidade de Éfeso, aproximadamente há uns 52 anos depois de Cristo. Então ele vai lá e com a sua estratégia de evangelismo, ele começa a discernir sobre o Cristo que morreu e hoje vive. Então, o apóstolo Paulo, junto com um casal de amigos, vai para a igreja de Éfeso. Lá, então, ele dá início à sua estratégia. Ele vai para uma sinagoga, que é onde se falava das leis, das coisas religiosas. E lá, em Atos 18, o versículo 19, nós vemos dizendo: "E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus." Esse deixou-os ali seria o casal de amigos que estava acompanhando o apóstolo Paulo, que era Priscila e Áquila. Eles ficaram ali em Éfeso e o apóstolo Paulo vai para uma sinagoga debater. Esse disputar é debater sobre as leis, sobre a vida de Cristo. Ele traria toda a história da saída do Egito, todo o Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento se apontava em apenas um ser, Cristo, em apenas Jesus. Então, o que Paulo fazia era trazer uma pregação, um sermão para aquelas pessoas, mostrando que aquele Cristo que apontavam no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo, que está no Novo Testamento. Então, a partir daí nós vemos que começou a surgir um novo ensinamento, porque muitos ali receberam e se agradaram com o que o apóstolo Paulo pregava. Então, eles pediram para que o apóstolo Paulo permanecesse pregando e ensinando para eles. Então, é aí que se dá o pontapé inicial para a igreja de Éfeso. É aí que se começa a igreja, com os ensinamentos de Paulo. Então, Paulo ali ensinando com os casal de amigos de Priscila e Áquila, um certo dia chega um homem muito experiente, um homem que tinha o falar bem, um homem que conhecia do Antigo Testamento, um homem sábio e que sabia se comunicar.
Este homem chega a essa cidade de Éfeso. E ele, por ser tão sábio, muitas pessoas gostavam de ouvir ele pregando. Porque ele falava bem, se comunicava bem, explicava bem. Só que mesmo com todo esse aprendizado que ele tinha, mesmo com todo esse ensinamento que ele recebeu, faltava uma coisa na vida dele. Faltava saber com exatidão o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Conhecer realmente quem era o Cristo. A partir daí, aquele casal que acompanhou o apóstolo Paulo começou a ensinar esse jovem. Então aí já é uma grande lição para a gente, porque já nos mostra que não importa o quanto entendimento eu tenho, não importa o quão sábio eu sou, o quanto de conhecimento eu já conquistei. Com Cristo sempre há algo novo a se aprender. Se eu não conhecer a Cristo, se eu não saber quem é Cristo e reconhecer o que Ele é para a minha vida, não vale de nada eu ser o mais sábio dessa terra. Não vale de nada o aprendizado que nós temos se não conhecermos a Cristo. E aquele homem então começa a pregar e a aprender sobre quem era Jesus, com exatidão o caminho de Jesus. E aí então ele também se torna um grande pregador para a igreja de Éfeso. Então podemos dizer que a igreja de Éfeso se baseou bastante nas doutrinas do apóstolo Paulo e de Apolo, que era este homem. Porque eles eram homens tementes a Deus, que serviam, que meditavam nas Escrituras e se dedicavam para trazer um alimento para as pessoas. E naquela cidade era muito complicado você ser alguém que seguia os caminhos de Jesus. Porque aquela cidade era uma cidade idólatra. Eles tinham muitos deuses, adoravam a muitos deuses. E eles também prestavam culto aos imperadores. E com essa doutrina de Paulo, gerou uma perseguição nos cristãos. Aqueles que seguiam essa doutrina começaram a ser perseguidos pelas pessoas de Éfeso. Porque a doutrina que o apóstolo Paulo traz de ensinamento, que é a mesma doutrina que nós temos, é que o único que deve ser adorado é Cristo. O único que deve ser exaltado é o Deus Criador. E nenhum outro é merecedor dessa glória, porque é somente a Ele toda a glória. E com isso, com esses cristãos que seguiam este caminho, que lecionavam essa doutrina, começaram a sofrer perseguições. Muitos cristãos foram perseguidos e foram mortos, mas eles não desistiram de pregar o verdadeiro evangelho. Em nenhum momento de dor eles abandonaram o verdadeiro evangelho de Cristo. Então essa igreja era uma igreja que tinha a palavra. É uma igreja que seguia a palavra. E lá no capítulo 2 de Apocalipse, o verso 2 e 3, vemos Cristo elogiando as boas obras da igreja de Éfeso. São obras onde nos dias atuais se tornam necessárias para a igreja. O versículo 2 e 3 diz: E conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, se puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Essas são as obras da igreja de Éfeso. Era uma igreja fiel à doutrina, fiel à palavra, aos caminhos de Cristo. A sua base era o apóstolo Paulo e Apolo, que eram homens fiéis à palavra, temente a Deus, onde eles pregavam a verdade, e não importam se iriam sofrer alguma consequência, o importante era pregar a palavra. Então não era qualquer pregador que pregava qualquer coisa, mas sim ele tinha que pregar a palavra de Deus. Eles colocavam à prova os que diziam ser apóstolos,
aqueles que se diziam ser mestres, mas eram falsos, eles colocavam à prova. Isso é muito parecido com o que a gente se baseia aqui também, porque nós sempre nos preocupamos em quem vai estar aqui pregando, se realmente é alguém que prega a verdade, o verdadeiro evangelho, ou se é alguém que prega o evangelho de mentira, o evangelho das prosperidade. Porque nós podemos ver que por aí afora tem muitos pregadores, muitas pessoas que dizem que o evangelho é Deus te abençoar, é você ser próspero, é ter o carro do ano, é ter muito dinheiro, uma vida boa. Cristo pode te dar isso, mas o verdadeiro evangelho é a salvação. O que nós precisamos buscar não é riquezas, não é bens materiais, mas precisamos buscar a salvação. Lá em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentados. Então, quando nós buscamos a Deus sem nos preocupar com os bens materiais, consequentemente, eles nos alcançarão, porque Deus vai nos abençoar. Agora, se a gente está na igreja só para receber bens materiais, só para ser próspero e não buscar a Deus, pode ter certeza de uma coisa: esse aí a salvação não consegue. Porque nós precisamos a cada dia da nossa vida buscar a salvação, buscar os caminhos de Deus, a sua justiça, sem se importar se eu vou estar com uma vida boa. É lógico que todo mundo quer viver bem, mas o mais importante é ser salvo no final das coisas. Então prefira a salvação do que um bem material. Talvez a prosperidade na sua vida pode trazer a sua queda. Talvez você ter riquezas e bens materiais pode fazer com que você caia. É por isso que muitos não são tão abençoados como outros, porque se dependesse deles, poderia cair. Não se preocupar com as coisas de Deus faz com que caímos e não alcançamos a salvação. Então, essa igreja pregava a palavra e tirava os falsos mestres dos púlpitos. Só pregava a verdadeira palavra e se mantinham fiel nela, sem falsos mestres ou os falsos pregadores. Uma coisa que a igreja também tinha muito importante: o discernimento espiritual, para saber quando é Deus falando ou quando é a empolgação de alguém. Eles sabiam quem eram os homens de Deus e quem não eram. Sabiam se os ensinamentos eram corretos ou não. Sabiam quem eram os mentirosos e lutavam contra as heresias. Então aquele que pregava mentira, eles sabiam que estavam mentindo. Então eles iam contra esses mentirosos. Mas aquele que pregavam a palavra, eles deixavam pregar, porque estavam lecionando a palavra de Deus. Então eles tinham discernimento espiritual para saber quando era Deus falando ou quando era uma empolgação do homem. Algo que a gente precisa ter em nossa vida é esse discernimento, para saber se aquela pessoa, o que ela está falando, é realmente algo que Deus está falando para nós ou é apenas uma empolgação. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual, saber qual é a verdadeira palavra, saber se o pregador está pregando a palavra ou está pregando outras coisas. E eles tinham esse discernimento espiritual. E eles eram envolvidos com as obras da igreja. Era uma igreja que não apenas falavam em fazer as coisas, mas eles faziam. Se esforçavam e faziam o melhor para Deus, trabalhavam para o reino. O povo trabalhava e não ficava só assistindo. Então eles traziam um projeto, mas eles faziam. Eles se dedicavam nas obras de Deus. E a gente precisa dessas pessoas que estejam dispostas a se dedicar nas obras de Deus. Estejam dispostas a levantar, a tomar uma atitude e falar: não, eu vou fazer. A igreja precisa da minha ajuda e eu vou ajudar. Eu estou disposto a trabalhar para o reino de Deus. Havia essas pessoas, elas trabalhavam e se dedicavam a todo instante
as coisas de Deus. E elas eram perseverantes, mesmo nas tribulações. A cidade adorava vários deuses, era uma cidade idólatra, adoravam até imperadores que haviam lá. E muitos crentes eram perseguidos, e essa perseguição não é só de ir atrás, mas é de matar também. Prendiam, matavam, e essas pessoas, esses cristãos, sofriam para pregar o evangelho de Deus, por conta da doutrina que eles tinham, a doutrina da verdadeira palavra, em pregar e fazer o que está escrito. Eles apresentavam a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho. Eles apresentavam a Cristo como o Messias, que veio para mostrar o caminho, para mostrar a verdade, para mostrar a vida para nós. Eles ensinavam que esse Cristo, que o Antigo Testamento apontava, era Jesus que veio, se fez homem, pecador e morreu por mim e por você. Então eles mostravam que este era o Messias, o que veio para trazer a salvação, o que veio para nos ensinar o caminho que devemos seguir. E por conta disso, por conta desses cristãos apresentarem essa palavra, eles sofriam as perseguições. A verdadeira palavra, ela vale mais do que permanecer vivo. Olha só que coisa. Vale mais eu sofrer perseguições, mas no final alcançar a salvação, do que ter uma vida boa de bens materiais e riquezas, mas no final das contas eu estar longe de Deus e ir para o inferno. Não é que eu estou falando que você precisa sofrer a sua vida inteira, não, porque ninguém quer sofrer, nem eu quero sofrer a vida inteira. Eu quero ter momentos de felicidade, eu quero conquistar minhas próprias riquezas, mas também isso não é o meu foco principal. O meu foco principal é no final dos tempos, o Cristo retornar e dizer: vem, filho meu. É Ele olhar para você e dizer: vem, filho meu, vem, filho meu, porque você persistiu, porque você buscou o caminho dele. É no grande dia eu poder ver no livro da vida o meu nome escrito. É Ele poder me dar um abraço e me receber no céu. É eu ser salvo pela sua graça. É este Cristo que está nessa igreja. É este Cristo que está em nossa vida. Um Cristo que veio para nos trazer salvação. Um Cristo que veio para nos trazer força e perseverança, para no final dos tempos eu estar adorando, prostrado a Ele e ao lado dele por toda a eternidade. É este Cristo que hoje nós precisamos buscar. É este Cristo que mais vale eu ser perseguido, mas estar ao lado dele. Mais vale sofrer, mas estar ao lado dele. E essa igreja sofria, porque eles seguiam a Cristo, eles tinham seus ensinamentos. Só que nós vemos que essa carta foi para trazer uma correção. Então nós vemos que Éfeso precisava de uma correção. Era uma igreja fiel e persistente. E se uma igreja era tão persistente, perseverante e tão boa assim, por que foi escrita essa carta? Por que havia uma correção se eles tinham uma base boa e tinham uma doutrina excelente? Porque os membros que nós falamos dessa igreja, que acabamos de falar, eram os membros das primeiras gerações. Aqueles que abriram a igreja, aqueles que começaram a caminhar. E a carta se refere a uma segunda geração daquela igreja. Uma geração depois de apóstolo Paulo. Uma geração depois daqueles que abriram a igreja. Era uma geração nova que surgiu depois de um tempo. E essa geração perdeu algo muito importante, onde nós nunca podemos perder, que é o primeiro amor. Ele foi deixado para trás por aquela igreja. O primeiro amor foi abandonado. E é o primeiro amor que nunca pode sair do nosso peito. A igreja, com a sua doutrina, era excelente. Pregava a palavra, o verdadeiro evangelho, mas faltava o amor. Se tornou uma rotina. Não adianta eu estar aqui em cima pregando porque é a minha escala.
eu tenho que estar pregando por amor a Cristo, por amor a Deus. Não adianta eu estar aqui segunda na oração, quinta no culto, domingo no culto de manhã. Não adianta eu estar aqui por rotina. Eu tenho que estar aqui por amor a Cristo, porque eu preciso buscar a Cristo. Não deixe isso cair na rotina. Não deixe você pregar o evangelho por rotina, ou você vir na igreja por rotina, ou você fazer os seus trabalhos por rotina, mas faça tudo por amor a Deus. O primeiro amor é aquele quando fomos convertidos, aquele novo convertido, nossa, é aquele que quer fazer tudo, é aquele que chega cedo, é aquele que está todo culto, todo evento novo ele não cansa, ele persiste, ele está todo dia e querendo mais e mais. É esse amor, é essa chama que tem que habitar em nosso coração, é esse amor que nunca pode sair de nós, porque o amor é uma marca do discípulo, o amor é uma marca do Evangelho de Cristo. Lá em João 13, o versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amares uns aos outros. O amor é uma marca que Cristo deixou em nossa vida. É o amor que você tem pelo seu próximo, que foi algo que Cristo te entregou. Este amor é um mandamento. Ter esse amor dentro de nós faz com que as pessoas lá fora reconheçam: olha, esse é evangélico, este é cristão, porque ele tem o amor. E o amor é a característica de um discípulo. E este primeiro amor é as suas obras que você fazia, é a sua dedicação, é você se esforçar para estar no culto, é você se esforçar para estar aqui, para adorar, não por rotina, mas por amor a Cristo. Quando isso cai na rotina, se torna algo muito problemático, porque aí a gente começa a fazer porque tem que fazer, e não porque amamos. Nós defendemos nossa teologia, nossa fé, nossa convicção, estamos prontos a sofrer de Cristo, por Cristo, mas nada vale isso se não tivermos uma comunhão com Deus. Se nós não tivermos essa comunhão, este amor em buscar a Deus, não adianta eu me esforçar, não adianta eu ter dons, não adianta eu ter muita sabedoria, se eu não tenho uma comunhão com Deus. Nossos conhecimentos, dons e sabedorias só valem de alguma coisa se tiver o amor de Deus. O trabalho de Deus, o trabalho para Deus, não pode se sobressair, não pode tomar o lugar de Deus. Eu não posso estar praticando as coisas, mas não ter uma comunhão com Deus. Então não adianta eu trabalhar por dono da obra, mas eu não ter uma comunhão com o dono da obra. É necessário essa comunhão, é necessário esse relacionamento com Deus. Aí sim, a obra que a gente faz vale a pena, quando nós temos essa comunhão. E Éfeso trabalhava, mas perdeu o primeiro amor. Éfeso precisava desse primeiro amor. E Cristo, então, através dessa carta que João escreve, traz uma correção. Não perdas o teu primeiro amor. Permaneça com o teu primeiro amor. Então, para a gente concluir, nós vimos o surgimento da igreja de Éfeso como uma base muito fiel à palavra de Deus, e mesmo sendo em um lugar onde havia muita idolatria, ainda assim se mantinham de pé. Não importavam se estavam pregando deuses estranhos, porque o meu Deus é o Deus criador de tudo, e é Ele que tem que ser pregado, é Ele que tem que ser exposto, é Ele que tem que ser ensinado para as pessoas. Vimos as boas obras dessa igreja. Eles eram fiéis na doutrina, tinham discernimento espiritual, eram envolvidos
com as obras de Deus e eram perseverantes nas tribulações, mesmo com os problemas, não paravam, persistiam. Eles não desistiam. E mesmo sendo uma igreja tão rígida e tão seguinte à palavra, eles cometiam erros e perderam o primeiro amor, algo que nunca pode ser deixado para trás, foi deixado. Então, nos leva a entender que não adianta nós fazermos grandes eventos, fazermos diversas coisas, se eu não tenho esse primeiro amor. Não adianta de nada, todo o trabalho será em vão, se eu não tiver esse amor por Cristo. Mas nós podemos ver que lá no versículo 7 do Apocalipse 2, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam com atenção. É passado uma mensagem. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui, o vencedor não é por conta dos seus próprios méritos, mas é pelos méritos de Cristo, que conquistou a vitória definitiva para o seu povo. Então, o vencedor vai aos céus, vai estar lá no paraíso, comendo a árvore, o fruto da árvore da vida. Mas os verdadeiros cristãos receberam de Cristo a promessa de um banquete muito melhor do que o que a cidade de Éfeso ofertava para eles. Essa cidade, pelos seus cultos, pela sua adoração, criavam grandes banquetes para os deuses e para os imperadores. Então, desde aí a gente já vê que eles tentavam convencer os cristãos com os banquetes. Será que é daí que surge que o crente come bastante? Será que é daí que surgiu? Porque desde esse tempo tentavam conquistar os crentes pela barriga. Mas é aí que nós vemos que mesmo assim, mesmo com aquela fartura toda, eles haveriam de comer da árvore da vida. Não importava para eles o que tinha ali, porque foi reservado para eles não uma simples alegria passageira, mas o que foi reservado para aquele povo, para os crentes, é uma vida eterna no paraíso, ao lado do Deus Criador. Então a alegria momentânea não é para você, porque a alegria eterna foi para você, foi dada e entregue a você. Cristo te entregou essa alegria eterna. Ele falou: toma, se você seguir isso aqui, você será alegre eternamente. Porque se você seguir o caminho, a verdade e a vida que está escrito aqui, você herdará o reino de Deus e você estará ao lado do Deus todo Criador. Esta é a promessa que Cristo tem para a nossa vida, a promessa da salvação, de sermos salvos, o evangelho da salvação, que eu irei para o céu, independente das tribulações, eu estarei ao lado do Deus Altíssimo. É essa salvação que Cristo te entregou, é este evangelho que Cristo entregou em suas mãos para você seguir, é este o caminho da salvação, onde herdaremos o reino dos céus. Não esqueça o primeiro amor, ele mais vale do que todas as obras que podemos fazer. Não se deixe perder o primeiro amor que você teve. Assim como a igreja de Éfeso, persista na palavra, siga os caminhos, tenha perseverança, mas faça diferente, não perda o primeiro amor. Amém? Que você fique com essa palavra, em estar com o primeiro amor, sempre aqui no coração. É esse verdadeiro amor, o primeiro amor que precisamos ter. Amém? Aplauda ao Senhor, eu agradeço a minha oportunidade.